Invincible. Aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um Analisando Trailers. E hoje, depois de muito tempo, lançou o novo trailer de Card 1 Focinho de Ocro, o novo filme da pizza. Preciso de ajuda. Mabel, eu tô no meio da aula de uma matéria na qual você tá inscrita. E esse trailer tá mais louco do que o teaser anterior. E isso já pegou meu interesse por esse filme. Como eu falei na minha crítica do filme do Hélio, o que atrapalhou na minha experiência ao ver o filme, além dos bastidores, é o fato que o filme parecia que não me fisgava, ou seja, ele não me trazia meio que algo interessante. E aqui em Card 1 Focinho de Ocro, os caras meio que parecem meio que inspirado. E com certeza estão tentando compensar o erro que eles fizeram em Hélio. Tá, o trailer começa com a nossa protagonista, Mabel, chegando meio que perto daquela professora cientista que fez aqueles experimentos de saltar para dentro dos copinhos de castor. E ela tenta meio que falar algo importante para ela, mas a professora, olha, eu tô no meio de uma aula na qual você também tá inscrita. E aí que temos mais um backstory desse experimento aí. Bom, os experimentos originais, meio que de entender os animais, não estavam dando certo. E quando a cientista diz experimentos originais, quer dizer, ela se fantasia de castor e se misturando no meio deles. Mas pra entender animais não estavam funcionando. Mas aí eles conseguiram fazer essa tecnologia revolucionária para terem acesso ao mundo animal. E o nome original do projeto é Saltadores, que no original é Hoppers, fazendo mais sentido o título original, mas claro que nós tínhamos que dar o nosso toque de originalidade. E nisso a Mabel meio que já faz meio que o projeto, entrando no corpinho de castor e meio que entender dos animais. E a menina adorou isso. E nisso a gente vai pro momento que com certeza depois daquele momento do teaser que ela tentou salvar a vida de um castor, mas meio que os animais se questionaram porque isso fazia parte das leis daquele lugar. Essa ursa leva meio que a Mabel para um outro castor, que parece ser o rei dessas bandas. E o castor, olha, se quiser viver aqui, vai ter que aprender meio que as regras do lago. E ela meio que nem faz ideia o que é isso, e todo mundo fica chocado. E o rei parece estar animado, e aí fala: ei, gente, faz barulho pra Mabel! E todo mundo faz literalmente barulho. Quais são as regras do lago? Eu vou tirar o dia pra isso. Faz barulho pra Mabel, pessoal! E um resuminho das regras é: primeiro, não ser desconhecido e meio que esse castor sabe o nome de todos os animais meio que moram naquela floresta. E aí uma minhoquinha chega e fala: aqui é lotado, mas às vezes tá vivendo. E aí ele é pego por um pássaro e o castor: olha, aqui é a segunda regra. Se tiver que comer, coma. É lotado, mas a gente tá vivo. Regra número 2. Se tiver que comer, coma. Enquanto isso, os pesquisadores estão questionando a coroinha do castorzinho aí. Essa coroa, como ele conseguiu? Essa é a sua pergunta? Daí tem uma cena meio que dos peixes cuspindo água. E aí outra cena que envolve a Mabel meio que fala, reunindo os animais para impedir uma espécie de construção de uma ponte. E a gente tem um vislumbre do vilão do filme. E eu faço isso com as aspas, porque vocês vão entender mais tarde. Esse aí é o prefeito da cidade que tá construindo essa ponte. E ela motiva meio que os animais a meio que fazer que os humanos, pela última vez, roubem suas terras e vão ter que revidar, virando uma espécie de Joana Dark da natureza. E aí tem aquela piada da professora falando pra Mabel não interferir meio que no mundo animal, mas que ela acha o botão pra desligar a transmissão entre ela e a Mabel. E aí que a gente vai pro ponto do meio que é uma espécie de twist. Há um conselho animal meio que nessa floresta. E cada um meio que líderes desse conselho representa uma espécie de grupo de animais, como aves, peixes, anfíbios,
os mamíferos, que são meio que representados pelo castor, e os insetos, que são representados pela essa borboleta mariposa. A mariposa fala que a Mabel tá certa e que esse abuso acaba aqui e que eles vão esmagar os humanos. E meio que a Mabel meio que não entende isso, e aí o castor meio que faz assim. É aí que veio meio que a novidade. Parece que esse filme não terá meio que não focar, meio que não vai fazer aquele clichê dos os humanos são sempre os vilões. Não, meio que vai ter uma espécie de neutralidade. Que sim, os humanos estão fazendo cagada. Só que essas cagadas estão repercutindo nos animais que vão fazer que eles façam cagada na humanidade. Mabel tenta falar que não tem necessidade, mas claro que os animais querem esmagar os humanos. E ó, me colocando meio que no lugar dos animais, eu até entendo, porque a casa deles está sendo devastada. E aí vemos as próximas cenas, onde meio que tem uma formiga dando uma espécie de grito de guerra, na qual meio que várias formigas meio que vão meio que preparando o ataque. Tem a Mabel meio que por cima de uma espécie de pôster meio que de energia, e ela tá sendo pega por um bico de uma cegonha. E eu acredito que essa cegonha aí é meio que a professora, pois meio que tinha meio que um projeto, um corpo de cegonha pronto. E com certeza meio que ela tá fazendo isso só pra trazer a Mabel de volta pra cá. E aí a gente vê essa mesma cegonha meio que explodindo meio que no morro. Ou seja, algo vai dar muito errado. E aí temos a cena final que eu acho hilária, que é o prefeito entrando no carro, tentando agir como se nada estivesse acontecendo, e aí ele vê aquele castorzinho molenga do primeiro trailer. E aí a Mabel meio que pega o seu celular e meio que digita ele e meio que fala: olha, sua vida tá em perigo, dirija, Harry. Desculpa, Jerry. Ou seja, meio que agora, meio que a Mabel vai tentar salvar a vida desse cara, porque de maneira inconsequente causou uma guerra entre humanos e animais. E tudo que eu prevejo é que, com certeza, isso eventualmente eles vão entrar numa espécie de entendimento / acordo. Bom, essa é só uma das minhas teorias. Sua vida está em perigo. Faça exatamente o que eu mandar, Harry. Eu quis dizer Jerry. Dirija agora. Esse filme meio que já tá meio que me dando hype, pois é do mesmo diretor de Urso Sem Curso. E digo mais. Esse filme vai ser melhor do que Toy Story 5. E sim, eu sei que já lançou o teaser novo de Toy Story 5, o primeiro, mas eu não vou fazer análise porque é só um teaser pequeno, só pra mostrar a história, que vai ser brinquedos versus eletrônico. E embora que essa pauta seja necessária, podiam meio que ter adaptado isso no quarto filme. Tudo que nos resta a fazer meio que é esperar em março pra ver como será esse resultado. Essa foi a análise do trailer de Cara de Um Focinho de Ocro. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe, que eu muito busy e fui.